dois, três, gravando. O projeto Desmitificando o Direito está começando, hoje é dia 27 de fevereiro, aqui na Livraria Saraiva do Praia de Bela Shopping. Quero agradecer à livraria por ceder o espaço já e ter essa parceria de distribuir o jornal em todo o Brasil e fazendo com que a gente possa fomentar esse debate com vocês, que para mim é sempre motivo de satisfação. Eu quero agradecer primeiro as três, a Gisele Manzoni Welch, Marise Soares Corrêa, minha professora, a Juliana Ferla Guilhermano, que são pessoas que estão colaborando hoje para fomentar esse debate da violência no âmbito familiar, o descompasso da lei na sociedade contemporânea. A professora Marise, começando pela minha professora, né, de faculdade, de graduação, e eu abro um parênteses porque eu tenho uma história marcante do trabalho de faculdade, acho que era do Pater Famílias, né, e eu insistindo que numa questão da faculdade que acabou sendo considerada, e eu apresentei na época o trabalho em outra turma, né? Daí eu fui explicar o trabalho sobre o Pater Famílias e foi muito legal, porque ela possibilitou não só essa questão de eu recorrer, né, a uma questão, mas lá na época da graduação eu já tenho uma experiência de dar uma aula, né? Então ela foi uma das primeiras pessoas que abriu espaço mesmo e pensou diferente como educadora para a gente estar fazendo oportunizando o estudante, né, a ensinar aquilo que ele questionou, né, que ele provocou com o professor. A professora Marise é advogada, professora da PUC, é doutora em História e mestre em Direito pela PUC também, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, é sócia do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e ela é patrocinadora do jornal, colabora já acho que uns 2 anos, vem colaborando, e em primeiro lugar é uma pessoa que me inspira, né, e tem aqui hoje muito para compartilhar com a gente. A Gisele, ela é advogada, foi minha colega quase, eu acho que de turma, então na mesma época e está aí lecionando, professora da Universidade Fevale, e da URGS, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da PUC e está fazendo doutorado também em Direito pela PUC. E a Juliana Ferla Guilhermano saiu recentemente da graduação, mas se destacou com um trabalho de conclusão sobre síndrome de alienação parental. Então, essa pessoa que é minha referência e que eu acho que deve ter sido também professora da Gisele, que está possibilitando esse encontro e essa discussão. Eu vou passar a palavra para a professora Marise, agradecendo a presença de vocês. Certificado, preciso da identidade e vai ser entregue no final. E quem quiser depois ver as camisetas, a gente vai mostrar do jornal que a gente está na campanha da cultura jurídica popular. Obrigada por vocês terem vindo e aproveitem aí as perguntas, a gente faz na sequência. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer à doutora Carmela pelo convite em poder participar desse projeto Desmistificando o Direito, o qual tem um aspecto transformador, tendo em vista que ele apresenta o direito para toda a sociedade menos atrelado a sistemas codificados ou a regras pré-existentes. É um prazer estar aqui contigo, Carmela, e quero te dizer, agradecer, inclusive, o que tu dissestes, mas certamente esse processo dos alunos, dessas conquistas que inclusive tu tivesse nessa trajetória, dependem muito mais do teu esforço, da tua qualificação, da tua dedicação, do que o estímulo de um professor. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com a Juliana e com a Gisele, que estamos comprometidas não só por laços afetivos, mas também pela uma escolha de uma área do direito que é o campo do direito de família. Gostaria também de compartilhar com todos aqui presentes desse tema, não só em relação à própria família, como as rupturas existentes, infelizmente, e quem sabe esse nosso encontro também não proporciona descobrir novos caminhos para dirimir os conflitos existentes. Quando foi proposto trabalhar com a questão da violência familiar, de imediato já me ocorre uma profunda contradição. Falar de família e falar de violência
na realidade, sob o ponto de vista do que representa a família para a nossa formação, que é um espaço que se tem uma expectativa de afeto, de cumplicidade, de trocas. A ideia que Michelle Perrault, historiadora, colocou, né, a ideia de ninho, porque a ideia do alimento, primeiro que nós temos para a formação das nossas estruturas, sejam físicas, psíquicas e emocionais. Então, na realidade, associar a violência à família é inicialmente inaceitável, mas nos deparamos com essa realidade. Em especial quando nós observamos processos de separação, sejam elas amigáveis ou não, porque o processo de separação amigável implica numa perda, implica num desencontro de uma expectativa que um dia foi proposta ou foi pensada entre duas pessoas. E também nessas separações observa-se a violência, em especial nas disputas de guarda e também nas questões relacionadas às pensões alimentícias. Se eu for pensar a família na trajetória histórica, vamos observar um profundo descompasso entre o discurso da norma e a necessidade social. As regras que são oferecidas no campo das estruturas familiares, a iniciar por um Código Civil de 1916, sem dúvida ele já não respondia às exigências daquele momento histórico. Tanto que um estudo feito em processos num período de 1930 até 1964, nós observamos que inúmeras soluções são apresentadas pelas partes nos processos judiciais em relação, por exemplo, à questão da guarda compartilhada, então processos de 1930, em que o casal decidia que a guarda entre os filhos seria de uma forma, à época denominada partilhada, mas é a nossa guarda compartilhada hoje. Isso demonstra que a sociedade, de alguma forma, estava construindo soluções e até regras em função da defasagem ou até da ineficácia da legislação existente. Aliás, saliento que o Código Civil de 1916 propunha um modelo de família, que era do casamento, e, além disso, mostrava que dentro da estrutura do casamento, quem detinha a chefia da sociedade conjugal era o marido. Logo, nós já estamos aqui com uma profunda desigualdade, respeitando o momento histórico. Esses mesmos processos pude observar também no que se refere às pensões alimentícias, em que as partes também apresentavam soluções. E, surpreendentemente, algumas mulheres dispensavam a pensão de alimentos perante o marido ou o ex-companheiro, em razão de ter um trabalho que, por sua vez, não só permitia a sua autonomia perante a estrutura familiar, no sustento, e, consequentemente, não podemos deixar de pensar que é uma situação inovadora, considerando que nos tempos contemporâneos ainda há profundas discussões nas varas de família em relação à questão de alimentos, hoje, em função da legislação constitucional, podendo ser solicitada tanto pelo homem como pela mulher, em função do princípio da igualdade entre os cônjuges. Mas quando nos deparamos naquele período histórico, em especial 1930, fica bastante revelador o quanto o discurso da norma não atende à necessidade social e como esta sociedade tem a coragem de criar soluções que foram, por sua vez, devidamente homologadas pelo Poder Judiciário. Então, nesse sentido, já que a nossa proposta é alimentos e guarda, tem uma referência, sob o ponto de vista de processos históricos, que demonstram a ineficácia das regras, ou algumas delas, no âmbito da família. Esta desigualdade, por sua vez, nos parece que desencadeia formas de violência. Entre estas formas de violências identificadas por uma regra, que no caso é o Código Civil de 1916, diga-se de passagem que já foi revogado, mas mesmo assim este modelo está introjetado na cultura, né? Tanto isso está introjetado que nós vamos observar que nas situações de violência há uma dificuldade
da parte, em geral, a mulher, por uma questão de estatística e até cultural, é vítima. A mulher, enquanto vítima dessa violência existente na estrutura conjugal, tem uma profunda dificuldade em denunciar, o que não poderia ser diferente, em função do seu medo, do constrangimento e até muitas vezes a ausência do apoio familiar para que ela venha a denunciar situações que sejam caracterizadas pela violência. Então, de repente, até a própria vítima se sente ainda mais agredida sob o ponto de vista psíquico, considerando que fica um tanto quanto sozinha e solitária diante da sua realidade. Sem dúvida, a Lei Maria da Penha, de 2006, é um marco sob o ponto de vista de trazer uma ruptura em relação a esta violência existente, porque passa a ser um meio de buscar soluções que até então não estavam objetivamente identificadas na legislação penal. Ainda a Lei Maria da Penha, embora estando em vigor desde 2006, isso não significa que essa iniciativa para denúncia ou para uma ação judicial seja efetivada de uma maneira tão intensa e muitas vezes até a desistência da mulher, não só para a denúncia como para um processo judicial, exatamente por estas circunstâncias que eu mencionei de uma ausência de apoio, né? E até o próprio medo que se percebe no momento que ela ajuiza a ação, porque naquele momento ela também está fragilizada. Aliás, a questão da fragilidade nas relações familiares e essa própria violência que nós estamos comentando não se esgota para a mulher, para o homem, para a criança, para os idosos, ou seja, todos que integram a família sofrem em alguns momentos situações como essa, conforme podemos identificar na pesquisa. E essa violência psíquica identificada nas estruturas familiares faz com que o projeto da doutora Carmela tenha tanto significado, porque é um tema que passa a ter não só a visibilidade, como também mais conhecimento em relação às possibilidades que as pessoas podem ter ou atitudes a tomar para que seja erradicada esse tipo de violência, em especial a violência que aqui estou colocando, a violência psíquica. Evidentemente que nós temos na estrutura familiar inúmeras formas de violência. Estamos centrando aqui a violência psíquica, até porque ela não tem a visibilidade que outras formas de violência têm. Porque dentro da esfera familiar, muitas vezes é o homem e a mulher que são testemunhas, né? Seja o homem, vamos supor, aquele que vai agredir a mulher, muitas vezes não existe a testemunha. Então, todos os crimes praticados na esfera familiar têm uma grande dificuldade, que aí os penalistas, né, que fica até a sugestão para a doutora Carmela, né, poder comentar a respeito deste aspecto. É claro que trabalhar com a família e também com a violência doméstica pressupõe a busca de outras áreas do conhecimento. E aqui nós destacaríamos a psiquiatria para compreender melhor toda essa estrutura familiar, esses aspectos de neuróticos, psicopáticos, entre outros, que a psiquiatria também explica, a própria história para mostrar esse constante descompasso entre a regra existente e a necessidade social. E esse descompasso se dá exatamente pela velocidade das mudanças que a sociedade tem, cada vez mais rápidas em função até do próprio mundo virtual e tecnológico que estamos inseridos nele. E também busca-se para esse estudo a antropologia importantíssimo para a compreensão da nossa cultura, por exemplo, da formação das regras brasileiras, né, que tem toda uma trajetória que vem das ordenações filipinas, portuguesas, no capítulo 4º, depois surgindo as primeiras leis civis, até chegar ao Código Civil de 1916, que teve a sua vigência até 2002,
passando pela Constituição Federal de 1988, que, sem dúvida, apresentou inúmeras mudanças no campo da família, revogando situações como a que eu mencionei há pouco, a igualdade entre os cônjuges e também a igualdade entre os filhos. A Constituição trouxe princípios essenciais nas estruturas familiares, como a solidariedade, a afetividade, que cada vez mais é colocada como fundamento nas decisões apresentadas no campo da estrutura familiar. E buscamos também a visão de pensadores como Freud, como Sigmund Freud, como o próprio Philippe Allier, na área da história, e também Claude Lévi-Strauss, ao analisar as culturas e os graus de parentesco, as estruturas do parentesco, que é uma obra bastante significativa para a compreensão da família, dentre outras inúmeras que nós poderíamos aqui citar, inclusive editadas aqui pela Saraiva, né, que trata também dessa questão de associar a família à questão da afetividade. E tratando dessa violência psíquica que eu mencionei, para dar sequência, a alienação parental é uma das referências que nos preocupa muito, inclusive porque transforma crianças e adolescentes em vítimas com profundas repercussões no plano físico-emocional, que, aliás, é o tema que a Juliana Guilhermano vai abordar. Essa pesquisa sobre a família que eu venho realizando, e como todo estudo, nunca ele está completo, ele está sempre em construção, fez perceber que analisar a família e as rupturas conjugais rompem muito com aquela idealização da família e rompe também com um direito pré-estabelecido, fechado, identificado através de um código. Então nós observamos que as decisões judiciais, a própria doutrina vai mostrar uma família mais próxima do nosso ideal, que seria um espaço de afeto, de solidariedade, de cumplicidade e de proteção. Ainda para concluir, nesse momento, eu lembro o poeta Vinícius de Moraes, quando afirmou: são demais os perigos desta vida para quem tem paixão. Agradeço novamente à doutora Carmela pela oportunidade em tratar desse tema, que certamente não se esgota nessa oportunidade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a doutora Carmela pela oportunidade de debatermos um tema tão importante, que é a violência no âmbito familiar, a doutora Marise e a doutora Gisele, por podermos compartilhar conhecimento e também aprender na noite de hoje. Bom, eu vou falar sobre uma violência que é a violência psíquica, através da alienação parental. E para começar, eu acho importante distinguir o termo alienação parental da síndrome da alienação parental. A alienação parental se dá no âmbito familiar, onde há muito conflito, principalmente nos processos de separação e divórcio litigiosos com disputa de guarda. Ela é uma campanha denegritória, onde o genitor alienador, o alienador pode ser tanto o pai ou a mãe, quanto avós, padrinhos ou qualquer pessoa que detenha a guarda da criança ou do adolescente, faz uma campanha denegritória sugerindo acontecimentos que não ocorrem na verdade, contando mentiras, não deixando de ter contato com o outro genitor. Tudo isso por não ter elaborado bem uma separação e usa o filho como instrumento para se vingar do ex-cônjuge. São diversos os meios utilizados. Por exemplo, o pai liga para falar com a criança, a mãe é a guardiã, e aí a mãe diz: meu filho, ele foi na casa do vizinho, ele está no banho, ele não se encontra. Isso acontece por diversas vezes, até que um dia o filho pergunta para a mãe: e meu pai não tem me ligado porque ele não me procura. E a mãe diz: meu filho, eu acho que ele está muito feliz, ele já tem outra família,
ele está amando outras pessoas, talvez ele não te ame mais como antes, eu acho que ele não quer mais ter muito contato contigo. E começa a investir esses pensamentos na cabeça de uma criança que é um ser muito vulnerável, os adolescentes também, formando a sua personalidade, e onde essa criança, o adolescente, acredita nesse discurso desmoralizante do pai e passa a se afastar e tem um sentimento de ódio pelo pai, que na verdade vive uma mentira, né? Bom, além disso, casos mais graves e muito ocorridos são as falsas denúncias de abuso sexual, onde a mãe sugere que tenha acontecido um caso de incesto, que na verdade não ocorreu, mas a criança, com essa campanha, acaba acreditando, sentindo que possa ter ocorrido alguma coisa. E, na verdade, também é um jogo para se vingar do outro, né? Até que ponto as pessoas chegam com um sentimento de vingança, não percebendo quantos filhos podem ser atingidos. Enfim, é algo terrível. Com certeza, essas vítimas não saem ilesas, e essas consequências e os comportamentos observados nas crianças, o psiquiatra Richard Gardner nomeou de síndrome da alienação parental. Então, a alienação é a campanha e a síndrome é o comportamento e as consequências psicológicas para as vítimas dessa campanha denegritória. Entre os comportamentos observados seriam que a criança passa a ser mais agressiva, tem comportamento hostil, não se integra bem na escola, tem dificuldade de aprendizado, mente, dissimula sentimentos. E quando adultos podem desenvolver depressão crônica, podem ter transtorno de personalidade, podem inclusive desenvolver com drogas, com álcool e terem muitos casos relatados de tentativa de suicídio. Não só em adultos, mas também em adolescentes que sofreram com alienação parental. Além disso, muito importante destacar o papel da perícia nesses casos, um laudo psicológico ou biopsicossocial determinado pelo juiz, ou então que as partes podem trazer o processo, onde o juiz vai decidir se é realmente um caso de alienação ou um caso de incesto. Esse laudo é feito de diversas maneiras, há uma previsão em lei, onde pode ser feito ou com psicólogo, ou com assistente social, psiquiatras, ou então uma equipe multidisciplinar, com entrevistas, com análise do histórico familiar, com estudo de personalidade, análise de documentos, enfim. E também é muito importante destacar que há um prazo de 90 dias para que esse laudo seja apresentado, e esse prazo é importante ser cumprido e ele só vai ser prorrogado mediante autorização judicial, com uma explicação do porquê teria que ser prorrogado, porque quanto mais tempo não houver algo conclusivo sobre se está ocorrendo alienação parental ou não, mais essa criança vai sofrer com o alienador. Além disso, diante da constatação da alienação, é previsto na lei, no artigo 6º, as sanções para esse alienador, entre as quais ele prevê desde uma mera advertência, que talvez não seja tão eficaz, até mesmo a suspensão do poder familiar, passando pela multa, que seria uma maneira coercitiva do lado financeiro, quando não atinge o lado sentimental da pessoa, pelo menos fazer sentir de outro jeito, né? Ou então a alteração da guarda, ou para guarda compartilhada, ou a inversão total. Mas aqui cabe destacar, que eu acho a principal, que seria o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial das partes envolvidas. As sanções podem ser aplicadas individualmente ou cumulativamente. Ou seja, o juiz pode aplicar a multa, mas também pode designar um acompanhamento psicológico para os integrantes da família. E eu destaco muito isso porque não basta apenas sancionar juridicamente e não pensar nas consequências que essa família vai ter depois de um caso de alienação parental ou qualquer conflito
nos casos de família. Eu gostaria de destacar um novo projeto que está sendo implantado no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o projeto Oficina Pais e Filhos, onde o principal objetivo é prevenir que esses casos não aconteçam e auxiliar os pais na melhor comunicação com os filhos. É divulgado um material sobre guarda compartilhada, sobre alienação parental, sobre alimentos, sobre o direito das visitas e também instruir como é melhor se comunicar com os filhos sem envolver eles no conflito somente do casal, porque eles têm direito à presença do pai e da mãe na vida deles. Também nesse projeto há uma previsão de esclarecimento para os filhos envolvidos, sejam crianças ou adolescentes, onde são expostos os direitos deles de não serem interrogados após as visitas, de não serem mensageiros entre um genitor e outro, que eles não devem se sentir culpados em continuar amando o genitor não guardião, porque esse é o objetivo do alienador, para que a pessoa se sinta tão mal que se afaste e odeie o outro. Então é muito importante que seja um material didático, que alcance todas as linguagens, todas as pessoas, desde o maior conhecimento ao menor, desde uma criança aos adultos envolvidos. Enfim, e nesse material eu gostaria de destacar que é apresentado um vídeo, que é o documentário A Morte Inventada, que trata sobre alienação parental. Quem tiver a oportunidade de assistir e se interessar sobre o tema, acho que vale a pena. Onde são entrevistadas famílias que sofreram com alienação, tanto os filhos quanto os pais, e também especialistas das áreas do direito de família, especialistas na área psíquica. É um documentário que, para quem tem interesse no tema, vale a pena assistir. Bom, eu também pesquisei para o meu TCC e atualizei essa pesquisa, e continuo atualizando a jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul, que sempre tem designado a perícia para esses casos, quando surge dúvida, e também tem muitos relatos dos casos de falsa denúncia de abuso sexual, a maioria, claro, feita pela mãe, mas também há denúncias falsas de maus tratos feitos por ambos ou pelo pai. E também é importante destacar que as decisões têm acolhido essa parte, têm se preocupado com o psicológico das pessoas envolvidas e também com o melhor interesse da criança e da convivência com os pais. Esse é um direito fundamental dela, de viver num ambiente familiar saudável, onde tem a figura do pai e da mãe presentes. Então, claro, a visitação do alienador seria assistida em um ambiente terapêutico, mas não deixaria de existir, porque no momento que altera a guarda para o outro guardião e suspende totalmente o contato com o outro, pode haver um caso de inversão da alienação parental. Para concluir, eu gostaria de ressaltar que esse tema é muito importante e também tem sido abordado na novela da Glória Pérez, através de um personagem que pratica alienação parental com o filho. Eu acho importante divulgar o quanto mais, principalmente na mídia, Globo, que atinge tantas pessoas, né? Para tornar uma linguagem e ver que isso realmente acontece, não é apenas na novela, ela aborda muitos casos de reais. Então, eu vi uma cena que me marcou, assim, ele falando para a filha: ai, minha filha, aqui na casa do teu pai tu pode comer doce a hora que tu quiser, tu não precisa cumprir horário, tu pode dormir tarde, enfim, e eu sei que na tua mãe tu não pode fazer isso porque ela é muito chata, ela é ruim. E isso já a criança vai assimilando isso como uma verdade, né? Enfim, típico caso de alienação parental. E botando a culpa no outro sempre, né? Enfim, bom, quanto mais nós divulgarmos temas como esses, polêmicos, mas atuais, não que não tenha ocorrido antes, sempre ocorreu, mas a lei é atual, e talvez com a maior divulgação nós possamos evitar que futuros casos ocorram e também talvez dar soluções melhores para os casos
que já estão na justiça ou que já estão ocorrendo em âmbito familiar. Espero que as pessoas tenham mais acesso à legislação, tenham mais informação, saber que podem sim buscar e devem o judiciário nesses casos, e tudo sempre baseado no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente e na dignidade da pessoa humana. Muito obrigada. Boa noite a todos, os presentes, os meus colegas do escritório de palestra, e uma boa noite especial à Carmela, a minha ex-colega, atual colega também de profissão, de academia. Então, já fazer o agradecimento, assim, reiterar o agradecimento que as minhas colegas fizeram, e nessa oportunidade, não só para agradecer, para poder falar um pouco aqui a respeito desse tema tão importante, também parabenizar o teu trabalho, Carmela, que tu vem desempenhando, que é um trabalho de extrema relevância, importância, não só para o âmbito do direito, mas para a sociedade em geral, para trazer temas tão importantes, tão relevantes, que devem ser realmente debatidos e refletidos pela sociedade. Um outro mérito do trabalho é essa questão de ser transdisciplinar, trazer, né, questões que não são diretamente afeitas ao plano do direito, mas que têm sim relevância, interferência e influência, né, na sistemática aí, do direito, da ciência jurídica. Então, parabéns. E, portanto, eu já refiro que a minha parte, a minha fala aqui, vai ficar mais restrita à questão da tutela jurídica desse novo direito de família, que foi falado com a doutora Marise, a questão da evolução dos conceitos de família, a mudança de paradigmas ao longo dos momentos históricos, e acho que isso, até para quem não é da área do direito, é algo bastante evidente, bastante incidente aí na nossa sociedade. Então, essas mudanças e transformações de valores, de demandas sociais, culturais, como é que o direito, a legislação está acompanhando isso e tratando disso? Então, como é que se pode fazer a proteção jurídica, a tutela jurídica justamente desses direitos em evolução, em mudança, em constante mudança? Que, como já foi falado aqui também pela doutora Marisa, a questão, né, se a lei tem condições de acompanhar e de efetivamente tutelar, proteger esses direitos novos, né, em transformação. E também o papel do Poder Judiciário, qual deve ser a postura do Poder Judiciário, dos juízes, enfim, das jurisprudências, das decisões nesse sentido, considerando essa mudança, esse dinamismo desses valores e dessas demandas. Não só do Poder Judiciário, mas da advocacia, da sociedade civil como um todo, da advocacia, aquilo que também a Juliana trouxe aqui, né, de forma muito procedente, positiva, esse tema super importante, atual talvez em termos legislativos ou de mídia, mas que é uma realidade, essa questão da alienação parental, que possa ser promovida, né, por um dos pais, genitores aí, com relação ao filho e as consequências, né, diversas que isso pode trazer. Enfim, foi positivado em lei recentemente, mas como é que isso pode ser tratado, como é que isso pode ser tutelado, né, buscado perante o judiciário, e como o judiciário deve se preocupar, né, ao tratar dessa questão, ao proteger esse direito, né, a integridade da criança. Não poderia ser diferente, então, tratar dessa questão mais procedimental, postura do judiciário, ações, processos viáveis, porque, né, por quanto nós trabalhamos em conjunto, né, na advocacia, e tentamos fazer essa sinergia, então, essa colaboração aí de especializações, de estudos acadêmicos, a doutora Marisa da História, da Psicologia, uma abordagem transdisciplinar muito importante para o direito de família, essencial. A Juliana recentemente fez essa pesquisa muito interessante, então, né, nos ensinando e trazendo essas questões relativas a esse tema específico e também do direito de família. E eu, então, trago essas questões mais processuais, por assim dizer, que também fazem tem toda a relevância para esse tema, para essa questão, porque, infelizmente, né, não basta nós termos aí uma legislação tuteladora que protege direitos. Todas as pessoas têm direito à convivência familiar, no âmbito familiar. O direito à convivência familiar está tutelado na Constituição Federal, que é a principal legislação do nosso país, no Código Civil atual de 2002, com vários artigos e disposições a esse respeito. Porém, em termos práticos na sociedade, né, nem sempre esses direitos, esses ditames de ordem, de justiça, são realmente seguidos e são vivenciados. Infelizmente, o que a gente observa é justamente, né, a transgressão de alguns direitos, a não observância de alguns deveres por parte das pessoas, e inclusive no âmbito familiar, no âmbito da família,
e das relações, então, aí, familiares. O que foi muito bem tratado aqui, né, de início pela doutora Marise, que disse violência no âmbito familiar, né, uma contradição. A família deveria ser justamente aí o esteio das pessoas, né, o seio de segurança e de paz, né, de crescimento. Mas, infelizmente, por uma série de motivos, transformações e distorções, né, não é sempre isso que se verifica, né? Então, várias aí ocorrências de violências domésticas, enfim, né, contra a mulher, contra filhos. Aqui foi falado da Maria da Penha, a lei de violência física, moral contra a mulher, e também aí contra os filhos da alienação parental. Então, percebe-se que é muito importante, é muito necessário a consciência, né, de quais são os direitos realmente no âmbito do direito de família, quais são os deveres dos pais, dos cônjuges entre si, e também, evidentemente, dos deveres, né? Que quando a gente fala em direito, a gente se esquece também dos deveres. Então, essa conscientização, até onde pode ir o meu direito, a minha atividade, e se houver realmente uma turbação desses direitos, não observância, deveres, o que pode ser feito, de que jeito, né? E como deve se posicionar o Poder Judiciário. Então, é disso que eu pretendo, então, agora rapidamente falar e concluir, portanto, esse debate tão edificante que a gente está tendo aqui esta noite. Em primeiro lugar, então, a questão que eu já trouxe, né, talvez a anacronia da lei, né, a lei não acompanhar, a legislação não acompanhar essas mudanças de valores, né, de entendimento, de posturas, de família, de tipos de família, que hoje nós temos e que presenciamos na sociedade moderna. De fato, né, o processo legislativo, legiferante no nosso país, ele tem toda uma previsão, tem toda uma burocracia prevista na legislação, e ele é bastante lento, letárgico, burocrático. Aquilo que é burocrático costuma ser mais lento, sabemos disso, não é? E, claro, é uma questão essencial, né? Como é que se constrói uma lei, como é que se debate uma lei até que ela passe a ter justamente aí, né, obrigatoriedade a todos. Então, até que saia um projeto, se constate que é necessário tratar de uma questão e tutelar um direito, tá? Até que se faça o projeto desse texto de lei, passe pela Casa Legislativa pertinente, né, competente para tanto, dependendo de qual esfera que advém esta lei. Seja realmente aprovado, sancionado ou vetado e alterado. Bom, só de falar já cansa, imagina então em termos práticos. Isso se a gente considerar que os nossos legisladores estão, né, o legislativo está realmente interessado, empenhado em criar leis compatíveis com a realidade e atualizadas. Isso é uma outra questão política que também não vou adentrar aqui. De todo modo, percebe-se que sim, a lei, né, ela é um tanto quanto burocrática e letárgica, não tendo condições, nem sempre, né, em todos os casos, de acompanhar essas mudanças, essas variações que vêm surgindo aí na nossa sociedade contemporânea. Essencialmente no plano das relações humanas e, né, também da família, das relações afetivas, das relações familiares. Basta a gente parar para pensar um pouco nessas mudanças de paradigmas, né, de tipos de famílias afetivas, que se instauram não só pela questão do vínculo de parentesco sanguíneo, mas por escolha afetiva, adoção, famílias monoparentais, uma constituição diferenciada, né, de família, e a própria questão da união entre pessoas do mesmo sexo, né, a união homoafetiva, reconhecimento da união estável, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é uma realidade bastante hoje, então, aí, né, incidente, né? São questões que demonstram, desde já, essa alteração de conceitos e de valores. E a lei, então, ficando, mais uma vez, defasada e mostrando que nem sempre consegue acompanhar essa velocidade de mudança e transformações. E é aí que surge, é aí que entra, então, o papel, né, do Poder Judiciário e da sociedade como um todo, dos advogados, né? De ter que ser realmente mais proativo, mais criativo. Vejam vocês que até se criar o antigo Código Civil de 1916, trazido aqui pela doutora Marise, até ser substituído e renovado em 2002, foi, né? Depois, e quantos anos? 30 anos até sair essa reforma, até conseguir, né, pacificar as questões, quer dizer, até aí, então, quando saiu o novo Código, já tinha outras questões, outras situações, outras, né, ideias aí que talvez não foram ventiladas. Talvez não foram ventiladas. Né? Na parte atinente ao reconhecimento da união estável, que não é o casamento civil, né, propriamente dito e previsto, está lá a previsão, né, de reconhecimento da união estável entre homem e mulher.
É o que está no texto de lei do Código Civil, artigo 1723. Tá? E aí, como é que faz? E as pessoas do mesmo sexo, que hoje é uma realidade, que tem uma relação duradoura, contínua, tá? Com vontade de constituir família, tá? De constituição de entidade familiar. Quer dizer que a lei específica que tutela essa previsão da união estável, ela não prevê, não previa, ainda não prevê-las. Tá? Como é que isso se resolveu? Bom, se buscou o Poder Judiciário, se buscou que o Poder Judiciário desse uma nova interpretação, tá? Um novo olhar, então, para essa legislação que estava defasada pela realidade, né, da vida, dos fatos. Temos aí várias relações homoafetivas na nossa realidade. E foi justamente o que foi promovido. Tá? Em maio de 2011, tivemos um julgamento emblemático, né, pelo STF, justamente a partir da propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, que justamente visava buscar uma interpretação mais moderna, mais compatível com a realidade desse dispositivo, né, do Código Civil, que previa união estável somente entre homem e mulher, literalmente, pela letra da lei. E aí entenderam, né, de forma unânime, os ministros do STF, que não. Se existe uma ordem, um regramento de legislação, e é como uma pirâmide, que no topo está a Constituição Federal, a lei Carta Magna do nosso país, a legislação mais importante, que prevê, no artigo 3º, inciso 4º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, sexo, que interpretar aquele dispositivo de maneira literal, tá? E só homem e mulher podem ter união estável reconhecida, é, na verdade, outorgar aí uma discriminação, uma diferenciação, e não promover aí, justamente, a efetivação do direito, do princípio da igualdade, que está na Constituição, portanto, lei acima do Código Civil, que prevê a questão específica da união estável. Pronto, deram interpretação conforme a Constituição, tá, ao Código Civil, e então passaram, né, justamente a reconhecer também a união estável entre pessoas do mesmo sexo, apesar da letra fria da lei dispor totalmente ao contrário. Se é que nós temos um conceito ainda, né, fixo de que é homem e que é mulher, talvez isso seja uma outra questão a ser tratada, não é o meu âmbito, né? Mas enfim, né, conforme está ali na lei, seria assim, e o Judiciário, o STF, a nossa corte mais importante, né, do Poder Judiciário, interpretou, deu uma nova interpretação e, claro, de forma totalmente proativa. O Judiciário legislou, entre aspas, nesse momento. Porque, vejam, criou uma nova lei. Não, só reinterpretou o Código Civil de acordo com a Constituição, mas criou uma nova lei. Não, mas é só uma jurisprudência a partir de um caso concreto, daquela ação direta de inconstitucionalidade que chegou lá para eles. Então, não legislou, porque a lei, salvo o melhor juízo, é quando tem efeitos para todos. Efeito normativo abstrato, que a gente chama. Não é só para a Gisele, para a Juliana, para todos em geral. Pois bem, essa ação direta de inconstitucionalidade, e que teve essa consequência de admitir, reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela passou a ter efeito vinculante. O que quer dizer, teve o poder normativo, normativizou uma nova questão, né, para todos. Ou seja, o Judiciário legislou, teve uma postura normativa. E aí vem os críticos mais formais, talvez, né, dizendo, não, mas isso aí fere, né, a própria Constituição. Vamos voltar para a Constituição, então, que é a Carta Magna, mas a Constituição prevê 3 poderes segregados, executivo, legislativo e judiciário. Como é que o judiciário interfere, né, entra na competência do legislativo? Não pode, está errado, fere o Estado Democrático de Direito. O que fere o Estado Democrático de Direito é a injustiça, e a não positivação da igualdade, uma das premissas da Constituição Federal. Então, nessa balança, o que foi considerado foi justamente isso. Quando o judiciário tiver que atuar, de certa forma, interferindo, eu diria colaborando com o Poder Legislativo, ele deve fazê-lo. Porque se a lei escrita não tem condições de acompanhar as mudanças e transformações do direito de família, enfim, os direitos em geral, o judiciário tem esse papel, como promotor de justiça, né? Como justamente aí promotor de direitos, efetivação de direitos e de justiça. E é isso que vem acontecendo em vários outros âmbitos também, poderia falar aqui outros exemplos, mas quero ficar ligada à questão do direito de família, que é o nosso objeto. Tá? Então, essa postura mais proativa, mais criadora, tá, do Poder Judiciário é uma realidade que hoje se tem em vários planos, várias são as críticas, mas a verdade é que já temos decisões nesse sentido. E eu acabei de referir uma do STF,
que é, como já disse, o principal tribunal do nosso país. Então, isso já mostra uma consciência, uma mudança, né, de mentalidade também do papel do Poder Judiciário nesse sentido. Claro, não só o Poder Judiciário tem que ter essa consciência e essa postura, né? Também, como eu já disse, como um todo, na sociedade civil, os advogados, quando vão receber os seus clientes e ver que tipo de ação, que tipo de tutela é melhor, é a mais efetiva, mais eficaz na busca, tá, da efetivação do direito do seu cliente. Claro que isso é uma questão muito pontual, individual, fica mais difícil regular. Mas com relação ao Poder Judiciário, então, parece que estamos caminhando para esse sentido, tá? Para tentar sanar essa questão da letargia da lei. Com relação às demais questões, e ficando então aqui nessa que nós estamos tratando, da tutela da violência da mulher, né? A Lei da Maria da Penha, violência não só física, mas moral também, psíquica, ou então, né, de menores, de filhos, que ficam, como disse a Juliana aqui de forma muito procedente antes, ficam sendo joguetes, né, de pais separados, que muitas vezes acabam usando os filhos e a integridade deles para atingir um ao outro. Não sei se com consciência, às vezes, enfim, até sem perceber as consequências nocivas que estão causando, mas acontece. Sabemos, todos nós devemos saber algum caso nessa medida. E aí que vem, então, a necessidade, né, do profissional, do advogado que atua nessa área, ter também esse feeling, esse cuidado, desse critério, assim, essa abordagem mais psicológica, de saber como tratar e como lidar com isso, porque nem sempre a versão do cliente é aquela versão fidedigna à realidade, enfim, né? Qual é a postura mais ética, mais adequada na tutela, na proteção do interesse, né? No melhor interesse, lá, seguindo o princípio do melhor interesse do menor. São questões muito delicadas, né? Realmente isso envolve e demanda uma preocupação também de cunho psicológico. E aí essa lei da alienação parental, acho que ela é muito positiva, ela prevê a questão, né, da própria ação que se ingressa para derrubar essa questão, essa violência contra a criança, que é a ação comprovando, né, aí no caso, então, fazendo a alegação de existência de alienação parental. Ela é uma ação autônoma que se ingressa, né, só com esse foco de demonstrar que um genitor está promovendo algum ato, alguma atitude, está restringindo, está prejudicando o convívio do filho com um ou com o outro, né, criando embaraços, enfim, traumas, né, que podem ter aí consequências nocivas para o futuro, inclusive, como já foi dito aqui pela Juliana. Então é uma ação que se ingressa, autônoma, só para esse fim, ou então, se já existe, né, uma ação de separação, de divórcio, de solução de união estável, de guarda, né, discutindo quem vai ficar com a guarda. Se no âmbito dessa discussão se percebe uma situação de alienação parental, e é muito comum, tá? Quando está se decidindo quem vai ficar com a criança, se ela é ouvida. Então, a Juliana trouxe aqui o exemplo da novela, né? Lá é uma situação de dissolução do casamento, né? De separação, para quem acompanha a novela, do caso que a Juliana trouxe como exemplo. E aí o ex-marido não aceitava, enfim, ficou revoltado, não queria o fim, porque existia uma outra pessoa na vida da ex-mulher, então aquela questão, enfim, embate pessoal deles, e, né, sem dó nem piedade, sem qualquer escrúpulo, infelizmente, colocando a filha como joguete contra isso. Né? Disse, não, mas eu sou mais legal aqui, minha casa é mais legal, né, que tu pode fazer o que tu gosta, e a tua mãe é mais chata e não gosta de ti. E também fala isso, não gosta, nos abandonou para ir com outro lá. Quer dizer, prática, né, emblemática de alienação parental. E ali é uma discussão, então, de separação de divórcio. O que pode ser feito, deve ser feito para essa mãe? Ali mesmo, naquela ação, provar e trazer a questão da alienação parental promovida pelo pai. Tá? E aí, claro, as comprovações, independente de ser uma ação única para tratar disso, ou incidente a outra que já corre, separação, por exemplo, é justamente buscar, então, né, a avaliação psicológica, laudo psicossocial, que é essencial, então, aí como forma de prova do que realmente está acontecendo, qual é o grau de alienação, de violência, de transgressão dessa criança. Né? Isso realmente é de total importância, então, esse laudo, essa perícia psiquiátrica. Agora, mesmo que um dos cônjuges esteja promovendo e exercendo essa atividade nociva, como já foi tratado aqui também, é essencial que
ambos, tanto o pai quanto a mãe, têm convivência, né? E o filho tem esse paradigma de mãe e de pai. Então, aí vem a questão da visita assistida também, né? O que importa é que, né, tudo deva ser tratado e tutelado no melhor interesse sempre do menor, né? Do filho, para que ele não sofra as consequências. E essa postura, então, do que fazer, claro, né, essa lei que tutela, essa ação específica, com tipo de provas, com perícia, intervenção do Ministério Público, né, que é o órgão estadual também voltado à proteção de incapazes, de menores, enfim, sempre, né, na busca, então, da justiça e de resolver essas questões aí relativas à alienação parental. Essa missão também né, essa consciência também é do Poder Judiciário nessa medida. E aí que agora me lembro um caso que me chegou recentemente, que era no âmbito de uma separação. Na verdade, a separação já tinha ocorrido, separação com bens e etc. E aí a mãe passou a discutir a guarda, tinha ficado compartilhada e ela quis a guarda no lateral e pedir alimentos para o pai. E a decisão do juiz foi, né, justamente conferir a guarda à mãe, criança pequena, 2 anos, então geralmente fica com a mãe, a não ser que tenha uma outra situação, né, muito grave, demonstrada, e ficou a guarda lateral para a mãe, né, e o juiz foi lá e decidiu visitação para o pai 1 final de semana por mês, só 1 final de semana por mês, sem qualquer histórico de violência ou de falta de condições, né, psicológicas, de postura, de vida desse pai, não. Ele só reside numa cidade um pouco mais distante. E o que ele ganhou foi 1 final de semana por mês. Eu não sei, a mim parece justamente mais a configuração de uma situação de afastamento, de convívio do filho com o pai. Ainda que ele pequeno, mas não importa. Então, essa decisão me pareceu estar em descompasso com essa lei, justamente, né, da previsão da alienação parental. Daí é que vem. O judiciário também tem que estar consciente e observar os ditames da lei na hora de dar uma decisão. Não é só criar, interpretar a lei para acompanhar a evolução da sociedade e do novo paradigma de família. É também observar que as decisões do Poder Judiciário podem ter relevância, pode ter repercussão e acabar gerando uma situação de alienação parental. Muito pouco final de semana por mês. Tanto que fiz um agravo, um recurso dessa decisão e rapidamente consegui derrubar, no 2º grau, o Tribunal de Justiça e aumentar, né, para pelo menos 2 finais de semana ao mês. Né? A minha alegação foi essa, a configuração de uma situação de alienação parental. O Judiciário tem a obrigação de observar isso e cuidar isso também. E foi acatado aí em sede de recurso. Quer dizer, mais uma missão também, né, mais uma postura necessária do Poder Judiciário nessa medida. Então, os instrumentos estão aí, existem leis mais ventiladas, mais modernas, como essa, por exemplo, né, que acompanhou, na verdade, a lei de quando? 2010, na verdade é uma situação de sempre, né? Então, não sei se eu posso dizer, claro, é uma lei muito positiva, mas talvez chegou um pouco atrasada. Aí a Juliana também tratou das punições, multa, né, inversão de guarda. Bom, pelo menos os pais vão pensar 2 vezes antes de fazer, se conhecem essa lei, essas vedações, e aí que vem a importância da mídia, de projetos como esse, que informam, que trazem essa instrução. Claro, mas enfim, vão pensar 2 vezes se conhecem as punições, porque são severas, não é? Então, mas acho que chegou, né, um pouco atrasada também, porque isso é uma situação que certamente há muitos anos já vem se configurando e acontecendo. Então, situações como essas, né, aí de algumas leis mais ventiladas, um judiciário mais proativo, né, mais criador, né, mais preocupado, então, portanto, a promover essas adaptações e coerências da lei com a realidade concreta, na promoção da justiça, a consciência da sociedade em geral, né, sobre essas questões, sobre esses problemas, e que está interligado psicologia, direito, antropologia, história, tudo está muito imbricado, né? E da própria OAB, dos advogados, quando vão, eu acho assim, sinceramente, né, quem resolve militar no plano do direito de família, advogar, ser um advogado, né, para fazer uma separação, um divórcio, guarda, alimentos, eu acho que devia ter especial cuidado com a questão ética, né? E não só a todo custo tutelar o interesse do cliente, seja quem esteja com a razão,
Imagina um advogado que defende um pai alienador, tá? Sabe que aquilo está acontecendo e tenta ali, né, alterar perícias, provas, enfim. Eu acho isso muito delicado, é um âmbito que tem, né, a gente está falando de seres humanos em coletividade, sociedade e a realidade que a gente vive, né? Então, acho que seria uma transgressão do próprio objetivo, né, do direito, que é a justiça. Então, também, né, conclama essa ideia da ética, isso é uma coisa mais difícil, individual, mas também da ética profissional, do advogado, né, quando vai patrocinar uma causa, como essas que a gente tem feito lá no escritório, né, do direito de família, de separação, divórcio, guarda, etc. Então, vejam vocês, né, que, claro, os papéis, né, os deveres aí que o Poder Judiciário, os advogados, a sociedade, nós todos temos aí com relação a essas questões. E os instrumentos hábeis que nós temos também, as ações, né, enfim, são várias as tutelas jurídicas que existem e nós já podemos cobrar isso, inclusive, do Poder Judiciário para fins de realização, né, do direito e da justiça. E cada vez mais, então, poder também trazer essas questões, discutir, né, achei ótimo que a Globo está tratando isso em novela, achei, né, um trabalho social relevantíssimo. A gente pensa que, mas é um caso ali, não, são vários casos que podem trazer pessoas descompassadas para a sociedade, criminalizadas, marginalizadas e que podem trazer aí mais consequências negativas, presídios lotados, judiciário, né, também sobrecarregado de ações, enfim, né, pessoas marginais e que não seguem, não observam aí as regras. Vejam, isso tem uma repercussão social coletiva muito grande. Então, a necessidade de trazer essa consciência, né, eu acho muito relevante. E como se buscar a proteção e a tutela jurídica disso é o que eu procurei aqui em breves linhas, então, tratar e expor, juntamente com as minhas colegas, a minha professora de sempre, foi professora na graduação, eu sou eterna aluna dela, apesar de também ser professora já, da Juliana, né, que também trabalha com a gente, já está advogando aí com essa consciência tão bonita e importante com relação à tutela do direito de família. É isso, eu agradeço a atenção de todos e nos colocamos à disposição para perguntas. Obrigada. Como sempre, eu prefiro dar o microfone para vocês comentarem, para utilizar mesmo como manifestação. E quero ver se alguém já tem alguma pergunta, que eu vou fazer enquanto se não tiver. E vou sortear uma camiseta para quem fizer a primeira pergunta. Então, vamos ver. Eu vou, na verdade, é uma constatação, né, e também uma opinião de vocês que eu queria. Vejo muitos pais, né, muitos homens aí que estão agora com filhos separados e sofrendo psicologicamente, né, pela essa coisa da manipulação da mãe, da avó, de dizer que está doente, de colocar alguma coisa, de influenciar que é melhor brincar na casa da mãe ou influenciar o filho a não brincar na casa do pai, né? E o pai fazendo de tudo, né? Tudo querendo ter esse carinho, dar esse carinho, essa atenção, esse cuidado e se vendo incapaz, né? E com um pouco de medo também, eu acho, né? Na verdade, eu queria que vocês dessem um estímulo, né? Dessem uma palavra, se puderem. Por que as pessoas, quando não conseguem mais dialogar, né? Resolver, que eu prego tanto a não judicialização das relações, né? Das nossas relações, devem buscar o judiciário, né? Qual é o momento, assim pela repetição de fatos que vocês veem de alienação e tal, qual é assim que vocês consideram que já esgotou, né, qualquer senso de que já está violando mesmo não só a questão psicológica de saúde física da criança, mas não do pai, mas da criança também, né? Obrigada, né, as três, por estarem aqui. Certamente o pessoal que está na internet aí também vai gostar muito de assistir. A gente que está com 20 mil acessos
por mês no YouTube. E graças a vocês também que estão aqui divulgando, que estão aprendendo. E vou passar já, vou dar de presente, falei que as camisetas, fiz uma leva de camisetas que estão à venda, vou dar já que ele vai fazer a pergunta, né? Como é que é teu nome? O Alberto vai ganhar uma camiseta, não sei se vai ser muito grande, mas é M, acho que serve. E é um M grande. Não tem, é só esse daqui que tem. Vou deixar o microfone já para responder as duas perguntas, tá? E daí quem ficou com vontade, depois olha ali com a minha mãe ali. Tá? É uma maneira também de ajudar o projeto, quem comprar. Bom, eu não ia perder a oportunidade de ganhar a camiseta. Essa é a primeira grande motivação. A segunda é dizer que eu vim assistir pela primeira vez a Juliana, já que é a introdução dela nesse universo de palestras. E ela se saiu muito bem, como todas vocês. O tema, obviamente, é muito importante, mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que talvez não tenha uma vinculação direta, mas está na área do direito. Quem sabe seria direito internacional. E a vinculação tem a ver com a temática da violência. Por exemplo, em países como o Egito, em países árabes, no Irã em particular, a homossexualidade é punida com pena de morte. Não se fala mais daquele caso, eu não ouvi mais falar daquele caso que ganhou repercussão internacional de uma mulher acusada de adultério que ia ser morta por apedrejamento. E a pressão internacional, pelo menos, parece que ela não foi morta até quanto eu saiba, mas isso somente aconteceu pela pressão internacional. A minha pergunta é assim, em termos de direito internacional e de direitos humanos, o quanto uma entidade como a ONU, ou qualquer entidade de direitos humanos, tem o poder de interferir sobre a legislação de um país como o Irã, por exemplo, ou nesses países onde, por exemplo, as mulheres jovens, lá pelos 6, 7 anos, são submetidas, por exemplo, à clitoridectomia, né, uma mutilação violenta dos genitais, com repercussões para toda a vida. Então, qual é o peso de entidades internacionais sobre a legislação desses países, se é que tem algum peso? Passar o São duas, hein, amiga? Tá. Então, em relação, primeiro, a sua sinceridade de dizer que ia fazer a primeira pergunta em função da camiseta. Acho que isso tem que ser dito. Em segundo lugar, a ONU, outras instituições no plano internacional, elas detêm o poder de... A questão é se exercem efetivamente o seu papel, se cumprem com o seu papel. A questão da mulher, certamente, em diferentes locais, e principalmente esses que foi mencionado, são dramáticos.